Então, assim, eu quero agradecer a presença dos nossos mestres, anjos da guarda, da egrégora de estudos, e, e agradecer a oportunidade à Casa Lucas por estarmos aqui e termos essa chance na vida, né? Esse momento é o único, é abençoado, pena que poucos participam, né? Mas graças a Deus que nós podemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Libertação, a gente vai para o capítulo 19 do arquivo em PDF, página 235, Precioso Entendimento. Certo? Acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, compareceu no cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se fora sonâmbula vulgar. Maquinalmente se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia, e tão depressa se acolheu no regaço da benfeitora, que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça. Parecia acordar, pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce à mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia através do tórax e das mãos fluidos cinzento escuros, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava, naquela hora, num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada,
e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas, em se voltando para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou-a enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada de repentino júbilo, bradou, em lágrimas comoventes: Mãe, querida mãezinha! Sim, minha filha, sou eu, disse a interlocutora, afagando-a com extremado afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonaste? Inquiriu a esposa de Gabriel, colando-se-lhe ao coração num transporte de inexprimível ventura. Nunca te esqueci, elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação. Assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa? Perguntou Matilde sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio, em que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola, em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer de nós.
procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou nos círculos da vida. Enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante filhos do mesmo mundo. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Ao invés de condenar-nos, identificam-nos as deficiências compadecidamente e estendem-nos braços fraternos através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou enlevada. Amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, antevejo o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que me assediam. Este, filha, acrescentou Matilde afetuosa, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. A inteligência que de algum modo já se evadiu das limitações da animalidade encontra-se no corpo de carne à maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Não fujas ao óbice valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento, ascensão. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal. Nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. São homens esquecidos e mulheres desamparadas, que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com o amanhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Margarida,
que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou o súplice. Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procures ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende, sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros, sem desculpar a ti mesma. Ampara, sem a intenção de ser amparada. Dá, sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacar da posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome, onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheitas da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Nesse ínterim, calou-se a voz da protetora, e sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel indagou, embriagada de ventura. Ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inolvidável desta hora? Matilde, pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade à cena que assistíamos, levantou-se, abraçada à filha espiritual, e caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela, por particulares amigos. Confraternizadora palestra estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava indistintamente ante a conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na ex-obsidiada e falou-lhe resoluta. Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação,
ouve o apelo que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável, que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação. O lavrador, que amanha o solo e o socorre com irrigação confortadora, algo espera da sementeira que lhe reclama o esforço diário. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou extensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer, sem objetivos de ordem superior, ao domicílio da mente encarnada, assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gúbio estampava no semblante inquieto, Matilde continuou. Em breves anos, voltarei também ao círculo de lutas em que te debates. Tu? Gritou Margarida apalermada, ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que te seria imposta semelhante pena? Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho, ajuntou a mensageira sorrindo. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora, na maioria das vezes, constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. A crosta da terra é comparável a imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos, retidos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. A benfeitora fitou a jovem senhora enlevada, fez pequena pausa e aduziu. Em razão disto, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida, em retomando o veículo de carne, é compelida a sofrer-lhe os regulamentos. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. Impõem-se sobre os justos o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Bem sei que depois, regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre,
olvidarás igualmente a nossa conversação desta hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança que persistirão em teu espírito, por recordações indeléveis e vagas destes instantes divinos, não te deixarão esquecer de todo. Defende o teu corpo, como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor, e espera-me em tempo breve. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Realmente, Margarida, o meu retorno ser-te-á sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada, para que eu te seja útil na colheita infalível. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sob a temperatura atormentadora da canícula, debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles um ensejo bendito de elevação. Compreende minhas necessidades para que eu te possa entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sinta nos braços, não me relegues à garridice e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e a frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Não me percas de vista para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Edificados com a lição indireta que se nos administrava, reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. A doce palestra interessava-nos a todos, e por nossa vontade seria indefinidamente alongada no tempo. Porém, Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se. Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida, envolveu-a em operações magnéticas, reajustando-lhe os centros perispiríticos carinhosamente, e rogou o auxílio de Elói para que a esposa de Gabriel regressasse ao envoltório carnal. Despedindo-se em definitivo, a grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus. Margarida, disse bondosa, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas, para recolheres com facilidade
a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda te não libertaste dos males próprios. Confia no divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Mãe e filha permutaram um abraço cheio de indefinível ternura e, encaminhando-se para Gúbio, a este explicou Matilde discreta o trabalho que planejara para as horas seguintes, asseverando que nos esperaria em paisagem próxima. Logo após, agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo a oportunidade de exprimir-lhe o reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma. Em seguida, ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíra em caráter temporário. Gúbio, então, retomou as rédeas do trabalho, notificando que, exceção feita a 4 companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída da esfera carnal. Final do capítulo 19. Bom, a gente compreende por esse capítulo aí qual é o grau de importância que deram durante longos capítulos sobre a Margarida. E assim, o personagem da Margarida, como estava inserido em uma série de situações para dar até a razão de ser do próprio livro Libertação, libertação do Gregório, mas até chegar no Gregório, todo esse emaranhado, né, esse real bolsão kármico, esse conjunto kármico envolvendo vários personagens. O que aconteceu? Então, a gente viu que a semana passada, no ambiente doméstico, na residência da Margarida, houve aquele atendimento espiritual, uma série de espíritos que foram socorridos ali, e funcionou transitoriamente como um posto de socorro. A Matilde se materializou, ou seja, ela veio do mundo espiritual superior em relação à crosta terrestre, teve que se materializar naquele ambiente para ficar visível aos outros espíritos, né? Então, e o doador de ectoplasma, de energia sutil, com o auxílio do ambiente, foi o Gúbio. E ela se materializou e passou toda aquela mensagem, já que a gente viu no capítulo já anterior, o próprio Gúbio, né, quando deu aquela oração de elevação, contribuindo para todo aquele ambiente de assistência. E aí pede a Matilde que o Eloy vá lá no leito da Margarida, ela dormindo, né, desdobrada do sono, trouxe o espírito dela e perispírito, ou seja, o corpo físico adormecido, e foi levado àquele ambiente onde ocorreu essa explanação do encontro da Margarida com a Matilde. O que a gente pode até perceber quando ela diz assim, minha mãezinha, mãe espiritual, ou seja, a Margarida, que tinha sido filha do Gúbio, também foi filha da Matilde, em épocas diferentes. Não significa que o Gúbio foi casado com a Matilde, em épocas diferentes. E a do Gúbio se subentende que tenha sido lá naquela época do Gregório, né? Mais ou menos naquela época, porque ele também dá o testemunho lá em determinado capítulo anterior, e dizendo o quanto que também ele era um devedor, né? Que quanto foi também, teve muito esforço para se regenerar, para se reequilibrar. E, naquela época, a Margarida teve o seu vínculo com o Gregório. Se subentende também que o Gregório e a Margarida tiveram algum romance, um grau de dependência obsessiva do Gregório de dominação sobre a Margarida. E ela que também não foi, né, um espírito elevado, ela também caiu durante esse tempo e ficou submetida ao Gregório. E que nesta encarnação a Margarida veio, está ali encarnada até então, filha de um juiz, o mesmo juiz
que cometeu uma injustiça com o filho do Saldanha, e o Saldanha sendo um dos capangas, né, dos líderes perseguidores do Gregório. Então, esse emaranhado todo se dá. A gente viu aí que o Saldanha, em nome do Gregório, realizou, a pretexto de também dar condições para que a vontade do Gregório que provocasse o desencarne na Margarida e para que ela pudesse novamente ser atraída lá à cidade estranha, lá nas trevas, com Gregório, o Saldanha queria causar dor no pai da Margarida, que foi o juiz que cometeu a injustiça, que injustamente condenou o filho dele, o Jorge, né? Que a gente já viu todo aquele processo de libertação, do próprio Saldanha, o Gaspar e outros ali, né? Então a gente viu todo aquele emaranhado de espíritos que se libertaram. Pelo quê? Pelo perdão, auto-perdão, pelo amor, pela fraternidade, pelo um pensamento de elevação e que propiciou a cada um daqueles envolvidos um alívio, e aquele alívio da exaustão em que todos estavam submetidos, né, esse vínculo obsessivo, vinculados ao mal, né, à prática de perseguição, à prática de causadora alheia, né? E no caso era com a família da Margarida, o seu pai e todos eles, porque como causador ao pai da Margarida, fazendo com que ela sofresse, com que ela desencanasse. Aí era uma dor que ele ia causar no pai dela, que ele, como pai, sofreu com seu filho Jorge, com todo aquele desdobramento lá que se viu nas prisões e nos calabouços lá, por um ato injusto do próprio pai, que também tinha o seu Jorge e tal, tinha suas razões de passado, porque estava. Então, a lei de causa e efeito, ela atinge a todos e tudo tem um vínculo ao qual só sublima com a compreensão e com o próprio amor, com a própria fraternidade, né? Com a caridade, aquele sentimento de compreender e melhor reviver aquele momento, né? De compreender, de ter a resignação diante dos fatos, os obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia. Agora, como sempre, trazendo para o nosso dia a dia, compreender os nossos obstáculos, as nossas situações, as adversidades que nós enfrentamos, são poucas, é um pouco perto do muito que nós estamos vinculados ao nosso passado, seja dessa ou de outras encarnações. Não é a encarnação em si, esses intervalos entre uma encarnação e outra, nós estamos vivos. O espírito, ele é eterno, ele tem uma sequência lógica, não é no mundo espiritual. Aí está ali o Saldanha, o Gubi, o Eloy, o André Luiz, são todos desencarnados. Mas o que eles estão fazendo no mundo espiritual vai ter também uma consequência futura quando reencarnarem, ou permanecendo lá. O Saldanha, que esteve vinculado durante longos anos a perseguir em nome do Gregório, que com seus interesses, agora mudou o comportamento do mundo espiritual. Isso é um mérito, é um crédito que ele vai ter psiquicamente, seja onde for o futuro dele, encarnado ou desencarnado. Então, a gente tem que parar um pouquinho de pensar assim, as nossas encarnações anteriores, a nossa vivência anterior, o nosso pretérito. Esse pretérito não significa simplesmente achar que está encarnado. Eu que numa encarnação anterior devo ter feito isso. Não, numa experiência anterior, onde que foi, se vinculou a uma situação que gerou psiquicamente pontos a serem restabelecidos futuramente, ou seja, pelo arrependimento, e esse arrependimento levar a uma oportunidade de reparação. É assim, a nossa vida não é achar só encarnação, intervalo em uma e outra, depois dormiu, depois virou fantasminha. Não, tem a sequência. Se nós desencarnarmos nesse momento, nós estamos aí todos aí sentados, deitados, seja o que for, nós vamos sair desse nosso ambiente e vamos ser atraídos a uma outra região ou ficar na nossa própria circundando a nossa família, a nossa própria residência, ou atraídos a áreas inferiores ou intermediárias desses duplos um pouquinho superior, ou ser resgatado uma área de recuperação, né? Um hospital. A situação
nossa psíquica, ela vai se defrontar com uma situação muito semelhante a esse mundo nosso chamado real aqui do hoje. Então não tem mundo espiritual e mundo dos encarnados. Essa sequência, ela se dá e o que a gente vai fazer e faz hoje, nós temos a tendência muito forte de continuar fazendo do outro lado. Se a gente tem hoje uma autodeterminação de ser uma pessoa melhor, de ser uma individualidade melhor, um espírito melhor, nós chegando do outro lado, seja o momento que for, nós vamos ter um vínculo psíquico com esse comportamento. E aí nós vamos atrair ambientes propícios conforme o nosso mérito para a gente seguir essa trajetória. Ah, podemos chegar num ambiente desse sem ter muita consciência? Provavelmente sim, sem ter consciência. Provavelmente necessitados de uma recuperação fluídica, energética do nosso corpo espiritual, que vai ter as marcas da falência do corpo hoje encarnado aqui. A causa que gerou o desencarne, nós carregamos num primeiro momento para o outro lado, e conforme mais ou menos tempo, nós vamos nos recuperar ou agravar aquela situação. Então, tudo tem são uma série de nuances que vai depender muito e depende muito da autodeterminação do espírito, da individualidade. Qual é o nosso propósito? É o de se entregar, claro que é uma tendência no momento de falência, né, de energias, e aí nós somos induzidos ao sono, a uma recuperação transitória, não importa esse tempo. A questão do tempo ela é muito relativa. Então, a Margarida, o que ela estava vivenciando durante um longo tempo? Um processo obsessivo do Saldanha e a sua turma toda. Então, ela estava adormecida, a mente dela estava subjugada a essa situação de perseguição. Então, vivia infeliz, né? Estava para baixo. Ela é magnetizada pela Matilde, recebe passes, e aí até a descrição ali são passes na região cerebral, para ela retomar a consciência. E aí, quando ela retoma com as palavras da Matilde, ela visualiza o espírito da Matilde, que claro que houve uma indução também magnética e muito provável que a Matilde tenha incutido na região cerebral dela, para que ela pudesse despertar a consciência dela do passado. E aí o passado ela enxerga um dos espíritos que foi marcante para ela na figura maternal, que foi a Matilde. Não significa nessa encarnação que ela está ali, filha do juiz, que a mãe dela possa estar encarnada ou não, mas ela não tem o vínculo espiritual tão forte como tem com a Matilde. Não foi de uma encarnação anterior, não foi de 3, e foi em algum momento do passado em que a Matilde foi muito importante na sua formação moral, na referência moral para a Margarida. E por isso que ela está chamada ali mãe espiritual. Nós temos os nossos vínculos maternais, paternais, filiais com outros espíritos, e alguns são mais preponderantes ou não. Não significa que nós podemos chegar no mundo espiritual, passar depois de um tempo, reencontrar os espíritos, provavelmente vai acontecer isso, que tem um vínculo psíquico mais agradável do que outros. E esses vínculos, às vezes, quando vai passando essa névoa do tempo, abrindo a nossa consciência conforme a situação, nós vamos perceber, bom, tivemos lá um vínculo, fui filho desse, ou fui pai desse, ou fui mãe, né, a situação que nos vincula do mundo da simpático, ou seja, da simpatia ou das antipatias. As nossas ligações também com outros espíritos nos vinculam a um passado, e aí vamos mais uma vez, não é passado, encarnação, de situações de vínculos com espíritos, ao qual nós tivemos pactos, né, contra eles, ou de perseguição, ou de traição, assim como foi. Vamos supor que o Saldanha não tivesse que ser regenerado ali. Aí vai lá um daqueles que foi libertado lá, o Leôncio,
O Leôncio se libertou também, o Saldanha. Vamos que o Leôncio tenha se libertado e o Saldanha não aceitou, né, a situação que foi induzida psiquicamente do lado positivo do Gúbio para ele se libertar. Mas o Leôncio se libertou e o Saldanha, ainda vinculado lá, volta para o Gregório, tem um traidor que me deixou e tal, 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 tal. Passado um tempo lá adiante, não importa, aí o Leôncio reencarnou, desencarnou, o Saldanha seguiu também a sua trajetória, mas de perseguição, de antipatia, que seja o traidor, para a cabeça dele, Leôncio traidor, isso é hipotético, né? E aí ele lá adiante se reencontra numa convivência encarnado ou desencarnado, ou seja qual for, vai ser de quê? De antipatia. Talvez do Leôncio, ao perceber lá adiante o Saldanha, vai achar que vai ter um sentimento até de temor, de medo, de repulsa. O Saldanha, em relação a ele, de traidor, de não querer conviver. Vamos que os dois sejam atraídos lá adiante, a uma reencarnação, um é irmão do outro, ou primo do outro, um cunhado, uma situação próxima, ou até só uma relação social próxima, de extrema antipatia, principalmente do Saldanha contra o Leôncio. E o Leôncio de um determinado temor, de uma rejeição, de não querer também reviver aquela situação difícil com aquele perseguidor, com aquele que não aceitou, né, a sua libertação. Aí o Leôncio, naquela encarnação, está sendo uma pessoa boa, e aí tem lá um parente ou uma pessoa próxima que facilmente propõe vingança ou traição ou perseguição contra ele gratuitamente. Qual é o vínculo? Espiritual, uma situação hipotética que eu estou dando aqui agora, se não fosse como foi. E assim, para nós, a gente acha assim, foi traído lá no campo profissional, ou foi um familiar, que às vezes é muito duro com a gente, uma incompreensão, uma convivência muito difícil, tem que olhar sob essa ótica. E sob essa ótica só há uma forma de a gente aliviar. Ou seja, reencarnou por uma necessidade, psiquicamente, a lei de causa e efeito nos colocou à frente e vai nos colocar à frente de situações pretéritas desta e de outras que ficarem ainda para trás, que não deu tempo, não é agora, não é tudo numa encarnação, só numa oportunidade. E o que vai gerar para nós a oportunidade de reviver isso? A resignação. Primeiro, aí dizem os espíritos, silenciar, procurar parar, dizer assim, eu não vou agravar o meu karma, não vou sair com meus débitos que eu já carrego e estou tendo a oportunidade hoje de não agravar. Isso, claro, isso agora é fácil, a gente está dizendo aqui, porque está lendo isso e tal. Mas sabemos as ferramentas para melhor enfrentar tudo isso. Não é fácil, vai dizer para uma pessoa desavisada, que ela é muito, né, impaciente, que tem uma determinada raiva e facilmente se desajusta, e aí vai lá e pratica quantos homicídios, quantos crimes são agravados por situações como essa, de vingança, que não sabe nem por quê. Quantos cometem deslizes ou até ofende, né, tanto com palavras, às vezes fisicamente, alguém, diz assim, não sei, fui possuído por uma coisa que não consigo explicar. E vai explicar porque o primeiro passo para isso, claro, teve interferência espiritual? Pode, provavelmente sim. Teve essa questão de passado? Sim, mas baixei a vibração e entrei naquela sintonia de passado. Se elevar o pensamento, elevar a vibração, saímos desse raio de ação e enfraquece a situação e favorece, quem sabe, o nosso propósito de não querer agravar, de querer superar, de querer. Não entendemos conscientemente o que foi, mas não quero agravar. O mundo espiritual, os nossos amigos espirituais vão ajudar, vão, durante o nosso desdobramento, nos levar, né, a uma determinada conversa, vão tentar, durante a noite, esse desdobramento que a gente está vendo ali da Margarida, de trazer amigos espirituais desse outro nosso adversário, dessa nossa incompreensão com esse outro espírito, e de tentar reaproximar, de pegar pontos em comum, né? Pontos que possam ser superados, e lenta e gradualmente. Esse é o propósito da encarnação, esse é o propósito da evolução, é uma oportunidade de reviver situações lenta e gradualmente, superando.
E isso tem que ser com consciência, tem que ser a consciência, ou seja, não é a consciência de saber nitidamente o que aconteceu no passado, mas ter a consciência de que a incompreensão ela tem que ser superada pelo perdão, o auto-perdão, compreensão, e aí se dissociar dos nossos defeitos. Aí vem ali a própria Margarida, ela ouve tudo isso na Matilde, a Matilde fala para ela e ela fica um momento assim até surpresa, Matilde, minha mãe do passado, não queria, aí ela percebe que estava dormindo, que estava desdobrado, teve esse encontro, o que que eu posso, vou voltar desse sonho e enfrentar as dores do meu dia a dia, ela se queixa muito da vida, e ela não estava consciente ainda, plenamente consciente, no primeiro momento da conversa com a Matilde, de que ela estava livre daqueles perseguidores. Ela estava com o seu pensamento, né, com impressões psíquicas de perseguição do Saldanha e da sua turma. E a Matilde, claro que não dá detalhes ali, fez ver a ela de que essa situação dela de tristeza, de pessimismo, tinham razões que já tinham sido superadas. E aí aproveita, olha a questão humana. A Margarida aproveita um momento para se queixar da vida. Eu sou tão isso, eu sou infeliz, eu isso, eu aquilo. E aí vem aí, são 3, 4 páginas assim, de cima a baixo, a Matilde dando para ela uma série assim, tipo, cai na real, né? Tu pensa também que tudo implicitamente fica ali, que aquela obsessão toda que ocorreu do Saldanha, que tem a causa do pai, a injustiça do pai, a questão do Gregório ter mandado todos aqueles vingadores, mas tem uma questão que é dela, e ela por si só, pela tristeza e o pessimismo, que fica claro ali que ela também tinha os seus próprios defeitos. E aí a Matilde diz para ela, lá adiante, né, diz, tu vai ter que te libertar dos ciúmes, da discórdia, né, de dar maior importância a coisas pequenas, mundanas do dia a dia, que te fazem baixar a sua vibração, e que ela estava se vitimizando, né? Vítima, é isso, é aquilo. A Matilde diz claramente para ela, até numa das frases muito bonitas, aquela que diz assim: há homens e mulheres que do berço ao túmulo não contam com o que tens. Ou seja, há pessoas, né, homens e mulheres, incluindo todas as pessoas, que desde o nascimento até morrer não tiveram e não têm o que ela tem. Ou seja, ela é filha de um juiz, morava num casarão, numa enorme casa, né, um aglomerado aí, né, provavelmente lá no Rio de Janeiro, isso aí, filha de um juiz, com todo o status social, com um grande, aí é dado o esposo que ela tem, esse Gabriel, vai ser uma pessoa muito boa, né, porque tive todo a desenvoltura dele, um homem, e a Matilde diz, tem um esposo dedicado, um lar confortável, né? Tem um corpo normal, com a saúde integral, o que muitos não têm, e faz ela cair em si, aquela vitimização. Quantas vezes a gente reclama, ainda há pouco estava falando no início, né? A questão que às vezes a gente não olha o outro, o quanto que a dificuldade, não importa a causa, é dizer assim, mas ele provavelmente, espiritualmente, não importa isso, não estamos aqui, não temos esse direito de julgar, mas a situação sim, o quanto, tá frio, comentamos, tá frio, choveu, olhar o clima e tal, seja o que for, nós vamos nos defender, nós temos onde dormir, temos nosso cobertorzinho, tomar nosso banho, um banho quente, se for tiver que ser quente, ou vai ser com água abundante, com toda a situação que muitos não têm. E quantas vezes a gente reclama? E mal sabemos também que as dificuldades, os obstáculos, que até nas convivências que nós temos na nossa relação familiar e social, elas foram também previamente estabelecidas, não foi o de graça de assim, vai que é a tua cruz. Não, nós nos candidatamos à possibilidade de reviver aquela situação, de superar, porque nós estamos inseridos naquilo ali. Nós não temos essa questão vai ver da Margarida, e foi obsediada por isso, só porque o Gregório quis. Não, tem coisas dela, né? Os 700 anos que, né? Pega os 700, porque lá da época do Gregório até essa fase,
700 anos no mundo espiritual inferior é como se fosse para nós 100 anos. Quanto o mundo espiritual, quanto mais inferior, a sensação do tempo, ela se distancia. Quanto mais elevado, mais o espaço de tempo necessário para a nossa contabilidade não precisa de tanto tempo. Se expande o espaço e o tempo. E quanto mais energia, mais densidade, mais cristalizada está a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso raio de ação. E ficamos. E aí não é de graça que lá nas regiões abissais, né, nos vales dos suicidas, todas aquelas regiões ali, se anda em círculos. E aí é uma situação que converge ao espaço e o tempo de limitação. E aí a expansão do pensamento nem permite que o tempo, a sensação de tempo e espaço se expanda. É por isso que essas regiões inferiores muitas vezes ficam cristalizados. É por isso que tem aí 700 anos que fica, parece que parou no tempo e parou mesmo. Aí os 700 anos do Gúbio já é uma outra situação, né? Comparado com aqueles 700 anterior que ele também vivenciou. Aos 700 anos da Matilde, que já era um espírito mais elevado naquela época, mas os 700 anos dela está hoje a condição de que ela está vivenciando num mundo espiritual superior e tem que se materializar para chegar numa região dessa intermediária inferior, esse mundo espiritual aqui da nossa crosta, mundo espiritual, né? Mundos encanados. Quanta coisa, né, para a gente associar com outros estudos e compreender, lógico, claro, aí, sei lá, aí alguém que não tenha um mínimo de uma base para compreender isso pode achar assim, uma conversa, não tô, e por isso também tem essa questão que a gente vai a esse grupo de estudos, aí, claro, fica aí registrado, mas que se não tem uma sequência um pouquinho para compreender um pouco mais e associar a outros estudos e outras situações que a gente já assim abordou aqui, fica mais difícil de compreender. Mas como fica bonito quando consegue abrir isso, se expandir e compreender melhor as coisas como elas são, que é esse mundo real que nos espera. São essas coisas que, se a gente captar bem, assimilar, elas vão ter muita importância num porvir, né, no mundo espiritual e lá adiante, então, porque essas coisas, tudo na nossa vida fica fixado, só que tem lixo mental que a gente não utiliza, e aí ocupa só memória, né, e aí é descartado porque a própria nossa mente, ela tem uma tendência, quando nós vamos evoluindo, de expelir esse lixo mental e de ficar no filtro só com as coisas que são necessárias. E essas coisas, o nosso espírito vai carregar e vai melhorar mais ainda a compreensão do futuro no mundo espiritual, durante a noite quando a gente está desdobrado, durante outros estudos, outras situações. Claro que com muita imperfeição ainda, mas é um passo. Esse é um belo passo que nós damos na busca do aperfeiçoamento espiritual através do conhecimento. E aí, eu acho que toda a Matilde acaba dando com a Margarida, né? Toda aquela coisa, ela foi se diminuindo psiquicamente, encontrando a razão de ser. E aí se vê que a Matilde toma a providência de ela voltar ao corpo, pede para Eloy retornar com o corpo dela, o espírito dela, o corpo dela, e que ela vai perder a memória daquilo do diálogo que teve, inclusive quando então a Matilde diz para ela que retornará à carne como filha dela. Veja só que coisa maravilhosa sob um ponto de vista e mais uma situação para a gente pensar, né? Uma Matilde com um espírito que vem de cima e se materializa, e pô, aí vem filha da Margarida, que tem a Matilde como uma mentora espiritual, como uma mãe espiritual, e vem como filha dela para dar a condição. Nós vamos ver o último capítulo. O Gregório, que volta, também vai reencarnar adiante, e a Margarida
vai ter que ter um filho com esse Gabriel e vai ser a Matilde. A Matilde, quando for já na época de procriação, casar, vai ter um filho que vai ser o Gregório, que vai, depois da sua libertação, vai se recuperar, vai se preparar no mundo espiritual para voltar à carne, como vai ter o neto da Margarida vai ser o próprio Gregório, aquele que mandava ter todo esse processo de perseguição e ao longo desses 700 anos ou mais de vínculos obsessivos com ela. E aí veja assim, como é que vai ser essa relação humana lá adiante? Vai ter os seus conflitos, seus atritos, suas adversidades. E psiquicamente, quem vai ter o que pede o que a Margarida, a Matilde pede para a Margarida, não me tenha como um bibelozinho, né? Aquele, me dá a orientação, porque o véu do esquecimento facilmente leva o espírito, quando, claro, que ele tem que se autodeterminar, mas não é assim um comando, vai dar certo esse, vai ter que ter orientação, vai ter que ter educação, vai ter que ter a orientação fraterna da mãe, né, do pai, aí se vê ali que esse rapaz, o Gabriel, é uma pessoa muito boa, espiritualmente se vê muito melhor do que a Margarida, né? E ela faz o apelo para que a Margarida se prepare para a maternidade e que seja uma referência na sua educação, de orientação. E aí, claro, que aí vem o espírito que vem, vai desaguar aquele filho. Quantos espíritos, quantas pessoas, crianças são mal educadas pelos pais e que mesmo assim se superam, né? Mas poderiam ter dado um passo bem mais adiante se tivesse o esforço do pai e da mãe na educação, nos princípios morais e assim por diante, como vale também para todos nós em várias situações. É incrível isso, porque aí vem a Matilde, esse espírito sublime na obra, né? Sublime em relação ao Rubio e outros, é o espírito que se prepara para vir, dar o mergulho nas trevas, ou seja, vai lá fazer o resgate do Gregório, o seu filho de outrora, né? De 700 anos antes, e, nesse meio tempo, se prepara com uma outra implicação que é da própria Margarida, e aí esses outros, quem vai dizer que aí parte desses outros, e vão vir lá, o vínculo do Saldanha tem com aquele juiz? Tem lá adiante, aí se sabe, a gente viu lá o Jorge, como é que vai ter depois lá isso, e vai ter esse laço nosso, kármico. Estava até lendo aqui acabei hoje um livro pequeno, Reencarnação para Adolescentes, que o Inácio escreveu, esse aqui, ó, foi o Bacelli conta, está no livro aqui. Ele diz o seguinte, que a neta dele, de 12 anos, começou a fazer, Bacelli, né? O que é reencarnação? Por que a reencarnação? Mas isso, começou a fazer umas perguntas, e era um sábado, ele estava sentado na sala, conversando com a neta, e o Inácio vem para o Bacelli e diz para ela que eu vou fazer um livro só para ela, para dar todas essas respostas muito interessantes, que são livros, são menções que o Inácio faz sobre a reencarnação, como é que se dá, várias coisas assim que a gente trata, mas assim dá de uma forma específica. Até ele bota para adolescentes de 9 a 90 anos, ou seja, claro que serve para todos nós, né? Livrinho pequeno, fácil, acessível e que dá alguns detalhes que a gente estuda em todas essas áreas e diz essas coisas, como é que se dá a reencarnação, a importância, o morrer. Qual é o grande problema do morrer, do desencarnar? É o medo, sabemos, né? Que é o medo da morte, é o medo das coisas que a gente vai deixar, é um medo afetivo. Quem vai tomar conta das coisas que ele quer, pai, avô, sei lá, que tem sob o seu jugo os dependentes? Quem vai cuidar? Os temores que nós temos. Mas para morrer, para desencarnar, não dói, não isso assim, dá uma série de situações ali de que como é que é do outro lado e como é que é também para reencarnar. Os temores para reencarnar também existem, né? Aquele, a gente vê a Dona Laura, Nosso Lar, que a gente bota como símbolo, que é uma das obras mais conhecidas aí, mas todos os espíritos, a própria Matilde, aqui não vai dar, não deu nesse capítulo aí, vai ter suas atenção, vai ter que voltar, vai adormecer
vai surgir no lar, no berço, né, da Margarida como mãe. Como é que vai ser? Tem agora, porque tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio da Margarida, tem o do Gabriel. Quem vai dizer que lá adiante não possa lá dar um distúrbio no casamento, uma incompreensão, o Gabriel ser obsidiado, alguma coisa, dar um desvirtuamento lá, alguma coisa? Livre-arbítrio. Porque se não fosse o livre-arbítrio, tudo seria mecanicamente uma engrenagem que não teria nem sentido a reencarnação, nem sentido o reviver sob o véu, porque felizmente, olha assim, mas então o ideal seria se lembrar de tudo. Se lembrar de tudo? Lembrar os 300 para trás, 500 para trás? Todos nós queríamos reviver, abrir os olhos no berço e olhar para o pai é aquele do coisa, e essa aqui é a outra. Aí estaria a outra que é né, trabalha no lar aquele, e aí olha para aquela ali, olha aquela ali, a fulana é outra. E nós vimos que era isso, então felizmente nós temos o véu do esquecimento. Mas agimos, as nossas ações, elas são impulsionadas pelo nosso poder da vontade. Se a nossa vontade é de acertar, de fazer o certo, que está na nossa essência, ou seja, as leis de Deus estão na nossa consciência, na consciência nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu vou ouvir a minha consciência, ou seja, eu vou pelo lado do bem, ou tentar lutar para fazer o bem. Eu sei que o caminho não é o da vingança, né? Não é o da contenda, de querer isso, querer aquilo, tem que ser mais fraterno. Já errei bastante, já tivemos todos os nossos erros nesta encarnação, mas felizmente hoje a gente consegue pensar nisso aí. Só o fato de pensar dessa forma já é uma grande vantagem em relação a nós mesmos, não aos outros, a nós mesmos. Quanto que a partir de agora a gente consegue ter uma noção mais clara das coisas. 10, 20, 30 anos atrás, tínhamos uma discórdia na família, reagíamos de uma forma. Hoje, reagiríamos e reagimos de uma forma um pouquinho diferente, melhor. Se é melhor, o espírito já cresceu. Esse é o diferencial que a gente tem que fazer. Já está, porque a idade passa, coisa boa, que a idade passa e o corpo envelhece. O espírito é que não precisa do corpo para se manifestar, ele se utiliza do corpo, ele se utiliza da matéria para se manifestar. Felizmente, chegamos do outro lado com o perispírito, que é uma cópia desse corpo físico aqui, e ele lá do outro lado, conforme for a situação, ele tem uma tendência a se reharmonizar, se revitalizar. Por isso que até está nesse livro ali, por isso que os espíritos, boa parte, chega lá do outro lado, quando desencarna já na terceira e quarta idade, não é visto anos e anos depois com a aparência da quarta idade, né, dos seus 80, 90 anos, e ele rejuvenesce porque mentalmente ele vai se relembrar do melhor período da sua maturidade quando estava encarnado. E aí ele vai refletir psiquicamente e vai rejuvenescer. Se ele continuar do outro lado, adormecido, né, cristalizado naquela situação que levou ao seu desencarne, vai ficar longos anos naquela coisa e às vezes se degradar mais ainda. E aí por isso que se percebe alguns espíritos no baixo astral sugados, totalmente, né, degradados fisicamente no corpo espiritual, mas para nós a visão física desse espírito vai ser sugado, né, dilacerado e assim por diante, como se fosse um abandonado, numa coisa, um indigente que está lá sem atendimento e tudo, cheio de tumores, cheio de isso, daquilo. É assim, a coisa, o mundo espiritual, ele tem muita lógica, e isso que é bonito e fácil de compreender, quando a gente pensa sobre esse ponto de vista da lógica. Tem um Ô, outro livro Francisco, que chegou para mim, foi Mediunidade Plena do Odilon. Tá? Então, comecei com ele agora, finalzinho da tarde. Vamos ver? Fala. ah, a gente estava fazendo umas contas aqui, o livro foi escrito em 49, né?
teoricamente, o Gregório está encarnado agora, então, como neto da Margarida. E não deve estar mais a Margarida, né? Porque ela estava encarnada É, nessa. mas a Não, Matilde pode ser que esteja e o Gregório, sim. a Matilde e o Gregório certamente está encarnado, né? Certamente porque a ideia era anunciada lá no capítulo, no segundo ou terceiro lá, que ele teria lá no seu final da vida uma doença, né? E seria mais ou menos abandonado, a Matilde já teria partido e tudo, ela daria proteção para ele até a sua, assim, se subentende aí pelos 40, 50 anos, e depois ele vai receber o choque, né, do tempo em que ele, aquele com poder, aquele com condições até materiais, e ele vai se defrontar com a doença, o abandono e a indiferença. Né? São coisas que a gente vai entender por que depois adiante as coisas que acontecem na nossa vida que a gente não é fácil, né? Porque tem isso que eu estava até pensando sobre isso das doenças e daquela coisa de tipo, na vontade de desencarnar antes do que se submeter a ter que aquela coisa assim, né? A pessoa está dependendo de um cuidador, do fralda, não tem consciência plena de si mesmo, conforme a patologia que carrega. Diz assim, mas seria dar realmente o nosso lado mais racional e lógico, queria partir antes. Né? Tem muitos espíritos que até, né, dão um impulsozinho para ir antes. Mas não fica essa sequela no mundo espiritual, talvez de a gente trabalhar mais a humildade, tem que submeter os outros, deve ser mais dependente, aceitar com resignação e também aquele que vai dar o auxílio, aquele, né, o familiar que vai dar, também está sendo testado nessa situação, e depois tem a lei do retorno e tal, lá adiante, aquele que, o mau filho vai ser lá adiante, depois lá, quem sabe vai ser o abandonado, vai ser isso, tudo se entrelaça, né? E o que vale, embora essa parte racional nossa, não adianta eu viver a cada dia e procurar cada dia ser melhor, procurar compreender melhor a vida. Olha, eu tenho o meu dispor isso, viver cada dia um dia. E não ficar tanto se atormentando com o porvir lá, o que vai ser tanto lá adiante. É lógico, nós temos que ficar precavidos e tudo, porque tem acima dessa situação, quando existe boa vontade, esses amigos espirituais, eles não nos abandonam. Aí vai dizer assim, tá lá até no livro, nas perguntas que a menina faz lá, que tinha feito, todos, quando desencarnam, tem alguém também aí, se da mesma forma como encarna e desencarna, alguns vão ter mais ou menos pessoas do lado. Não existe, aí ele diz lá, não existe aquele que quando desencarna, quase ninguém vai num velório, não tem nem gente para carregar a alça de coisas. Já até vi um noticiário de uma pessoa que não tinha ninguém, e aí o coveiro é que ficou compadecido, disse, não é possível, ninguém. E foi até o motivo de uma reportagem. E da mesma forma, espiritualmente, alguns vão ter mais, né, os seus auxílios, mas sempre ele diz assim, não vai faltar aquela tiazinha, aquele vozinho, aquele, né, o distante que parecia ser distante, mas se vai se fazer presente naquele momento. Também vai ser no mundo dos encarnados, na nossa dificuldade, vai ser uma mão amiga, vai ser uma cuidadora, isso é muito importante, essa coisa de dar valor às pequenas coisas, às pessoas, né, que mais nos auxiliam, que essa vai ser uma referência, às vezes, para os nossos últimos dias, ou até lá do outro lado. Até do outro lado, que a gente vai despertar onde for, alguém que vai ter que nos oferecer uma água, que a gente vai ter sede, nos dar um auxílio para poder, quando começar, né, a se locomover, sair da cama, e aí a gente vai ver assim, que é aquele que está dando dedicado aí a identificação dele aparece, dá um pouquinho alguém vinculado à nossa encarnação anterior, que em algum momento a gente auxiliou ou auxiliou alguém que era muito caro a ele, que ele hoje está querendo retribuir lá no mundo espiritual. Isso só se agrega, só se soma quando há um
compromisso, né, persistente de fazer o bem vai se associando, associando, e aí essas falanges, grupos espirituais, mutuamente vão se agregando em nome do perfeito, em nome da bondade divina, a nos auxiliar, a nos dar, não que seja condicional, mas é uma situação de consequência, não adianta, psiquicamente é o é a mão que vai nos retribuir o que a outra fez. E vai ser de uma forma inconsciente, psiquicamente a nosso favor. Não temos que fazer uma com a outra, uma mão sabendo que é a outra, mas sabendo que se a gente está praticando o Evangelho, está vivendo o Evangelho, aquela frase do Francisco de Assis, né? Quando a gente vivencia o Evangelho da sua plenitude, às vezes aí palavra é palavra, às vezes se for necessário usa a palavra, mas vivenciar a ação, no pensamento, nos gestos, tá? De perceber o mundo, a situação como um todo, psiquicamente sob a análise do Evangelho. Eu estava até, eu gosto de dar esses exemplos para ver assim, hoje ainda de tarde, várias vivências assim, do livro, depois a leitura daqui, aquela onde que eu contei daquele rapaz. Até hoje, pelas 2, 3 da tarde, vamos ver as notícias, assim, vamos ver o que está. Começa a dar uma coisa tão ruim, mas tão. Aí chegou assim um momento que eu disse assim, mas eu que procurei, eu que abri essa internet para querer ver essas coisas, olhar lá notícia, nada de coisa, do judiciário, do executivo, do governo, do internacional, 3, 4 coisas que me fez tão mal que eu disse assim, mas o que eu estou reclamando? Uma coisa que eu busquei. Eu que abri para ver e ainda eu estava ainda agindo psiquicamente quanto a minha programação, pô, hoje é terça, é dia de ver outras coisas, de ler outras coisas. Foi aí que eu terminei aquele livro pequenininho ali do Inácio, e aí já peguei depois esse do Odilon que chegou sobre a mediunidade. E aí é difícil de fazer a higiene mental, mas essas coisas talvez tenha sido induzido, pega isso aí vai ver, sentir raiva, ficar contrariado, esse mundo, essa civilização humana, esses nossos governantes, esses nossos, né, as pessoas que psiquicamente estão voltadas àquela energia e vai dando uma determinada, um conformismo e gerando psiquicamente até uma energia deletéria fruto de uma raiva passageira. Isso é o ser policial de tentar, porque eu já tenho não, procurar menos. Aí me lembrei até daquela do Inácio, né? Quando ele disse, lembro daquela aquele blog que a gente leu aqueles dias, que ele dizendo, não, tudo, e não vai ser 5, 10 anos para fora, não, vai ser rápida essa transformação, e o Brasil está inserido nisso, e o mundo vai ser melhor, porque todos esses que estão aí nessa contradição ao Evangelho também vão ter que desencarnar. Então, parece assim ser um alento, e é um alento. Nós também vamos desencarnar, mas que a gente possa desencarnar melhor do que estamos hoje, né? E hoje melhor em relação ao que era o nosso ontem. Acho que é isso, pessoal. Tá? Vamos terminar aí logo, porque até era para ser mais curto, mas a semana que vem nós vamos então encerrar essa obra e dar seguimento depois aos estudos nessa obra do André Luiz. Nossa gratidão, então, a Jesus, nosso amigo incomparável, né, de todas as situações, a gratidão aos nossos amigos espirituais, a todos aqueles mensageiros de Jesus que, de uma forma irmanada, contribuem para que a gente tenha momentos como este, reflexão, e que cada um de nós, tá, com seus amigos, seus vínculos espirituais, possa, nos momentos de desdobramento do sono, se ver mais e mais situações comparativas, o estudo teórico que a gente aborda aqui, como também na prática, sob o ponto de vista espiritual, como ser e como possam contribuir a gente procurar seguir essa trajetória de reviver o Evangelho de Jesus na sua plenitude. É isso que liberta o espírito. Reviver o Evangelho de Jesus, que liberta a nossa individualidade e nos aproxima ao mundo da luz.
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor.